Sejam bem-vindos ao programa Que País é Esse? Nesse nosso programa estaremos entrevistando o doutor Aloísio Gama de Souza, nascido em 1º de março de 1945, graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, graduado em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aloísio também se graduou em Geografia e Estudos Sociais pela mesma faculdade. Foi deputado estadual e secretário de Estado de Agricultura no governo Leonel Brizola, além de ter sido prefeito do município de Nova Iguaçu de 1989 a 1992. É ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCRJ, do qual foi presidente. Também é um dos sócios das universidades educacionais e faculdades Gama e Souza. Foi condecorado com a Medalha de Mérito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Colar de Mérito do Judiciário. Também nessa nossa entrevista está presente Jorge Magesse. Ele é carioca do Rio de Janeiro, recentemente reside na cidade de Valência, na Espanha, há 5 anos. Também vai estar participando dessa nossa entrevista. Doutor Aloísio, os seus cumprimentos aos nossos espectadores, que vão assistir essa nossa entrevista, doutor Aloísio. Bom, boa tarde para o Rio, boa noite para Valença. Mas nós estamos aqui no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e vamos participar desse bate-papo que nós acreditamos que seja de muito valor para a análise da realidade do nosso município de Nova Iguaçu. Eu quero saudar e agradecer a audiência e me colocar à disposição de vocês. Ok. Jorge Magesse, seus cumprimentos. Obrigado pela participação, Giovanni de Souza. É um prazer estar sabendo os objetivos que o doutor Aloísio Gama e Souza vai ter em relação ao município de Nova Iguaçu. O doutor Aloísio já tem uma carreira muito importante, de muito sucesso. Desejamos muita sorte nessa campanha a prefeito de Nova Iguaçu. Muito obrigado. Ok, Magesse. Doutor Aloísio, o doutor ficou afastado um bom tempo da política, né? E no ano de 2024 o doutor está colocando aí o seu nome, né, à disposição do pleito municipal, ou seja, colocando a sua pessoa à candidatura a prefeito do município de Nova Iguaçu. O que levou o doutor Aloísio Gama a se disponibilizar o seu nome, a sua pessoa a ser prefeito do município de Nova Iguaçu, doutor Aloísio? Realmente eu já estou aposentado, mas dando continuidade, à vida, eu recebi muitas solicitações das pessoas aqui de Nova Iguaçu para que eu voltasse a atuar politicamente. Na realidade, eu estava em outra função ligada à justiça e, consequentemente, impedido de uma vida política. Com a minha aposentadoria, eu passei a considerar essas solicitações dos amigos e pude, verificar que quando eu fui prefeito de Nova Iguaçu, nós tínhamos 2 milhões de habitantes. Éramos a 5ª cidade brasileira em população, embora muito pobre e um orçamento muito pequeno. Durante o meu mandato, ocorreram várias emancipações de distritos. Eu passei, nessa época, a analisar que os distritos tinham muito mais ligações com o Rio de Janeiro, quer como subúrbios dormitórios, quer como prioridade de mercado consumidor, mas, enfim, os distritos não tinham uma ligação transversal, ou seja, não ocorriam essas integrações e passavam a ser distritos muito diferenciados. E,
recebendo uma liderança política de Nova Iguaçu, o que ocorria também nos investimentos. Então, eu achei que se nós emancipássemos essas áreas, nós teríamos melhor reinvestimento daquilo que era arrecadado nesses distritos. E assim ocorreu. Eu tenho visitado todos esses distritos hoje emancipados e tenho visto que houve realmente uma reinversão do dinheiro arrecadado. E, na realidade, algumas coisas ocorreram, mas o município de Nova Iguaçu, o município mãe, ficou muito esquecido. Me parece que a classe política se apresenta muito fraca para as reivindicações locais. Consequentemente, é preciso renovar essa classe política, é preciso reivindicar com mais unidade, com mais pressão as autoridades para que essas coisas não ocorram. Eu vou dar um exemplo só a vocês. Quando nós emancipamos Queimados, o distrito industrial que havia no município ficou para Queimados. Ora, isso ocorreu por volta aí de 1992. Até hoje, Nova Iguaçu não tem um distrito industrial. E o que nos leva a tecer essa crítica num ponto de vista construtivo é que Nova Iguaçu passou a ter uma estrada, vamos chamar assim, mas na realidade ela é um arco, ele é conhecido como um arco metropolitano. Ou seja, o arco começa no município de Itaguaí, onde nós temos um porto, e ele passa totalmente por Nova Iguaçu, atravessa de forma oeste-leste o município de Nova Iguaçu, integrando mais uma vez Nova Iguaçu, a maior região de demanda do Brasil, que é o eixo Rio-São Paulo, o Vale do Paraíba. E esse arco permite também que produtos iguaçuanos possam ir para Minas Gerais, através da rodovia Washington Luiz. Nova Iguaçu é cortado pela rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Mas nesse percurso existem muitas cidades que já estão com a sua malha urbana integrada. É uma conurbação, é uma malha contínua. Vou dar um exemplo de Volta Redonda com Barra Mansa. Nós temos uma malha tão compacta que ruas de um lado são de um município, de outro são de outro município. Mas nós temos também, na parte de São Paulo, Lorena, Guaratinguetá e Aparecida. É uma cidade contínua, e inclusive com Aparecida, que é uma cidade de muitas peregrinações religiosas, de uma mobilidade muito interessante. Então, todo esse mercado aberto para Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu não criou um distrito industrial, porque esse distrito, com os incentivos, trariam muitas... É a vocação natural de um distrito, captar empresas, trazer investimento, e esse investimento se transforma não apenas na produção, mas na consequente abertura de um mercado de empregos, não é assim? De uma capacidade de empregabilidade fantástica. E nós somos uma grande cidade hoje. Nós já estamos beirando os 900 mil habitantes. Isso a cidade-mãe. Isso nos leva a crer que no antigo município de Nova Iguaçu já estamos ultrapassando os 2 milhões de habitantes, sem dúvida alguma, e talvez já próximo dos 2 milhões e 500.
Ok. É, o doutor tocou numa questão que eu acredito ser bastante importante, não só para o município de Nova Iguaçu, né, mas para todas as cidades do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, da Europa, do mundo, que é o crescimento populacional e a falta de planejamento, né? De uns tempos para cá, eu tive em Maringá, por exemplo, e pude perceber que Maringá, por exemplo, é um estado, né, um município, uma área que saiu planejada, saiu do papel. Então é tudo muito bem planejado. Já os municípios e as demais capitais, as coisas vão acontecendo. Não havia há pouco tempo atrás, e não há ainda hoje em algumas, né, um planejamento para um desenvolvimento futuro. Então as estradas começam a ficar estreitas, a mobilidade fica precarizada. Hoje, só para ter uma ideia, se sair de Nova Iguaçu, do quilômetro 32, em direção a Ausch, Jaceruba, Tinguá, você leva quase que a metade do dia, dependendo da hora. É Primeiro que você verdade. tem uma via que corta todo o município, a via férrea, que já tem aí planejamento para suspender, como foi feito em Manguinhos. Mas aqui só se fala e não se faz. Então, a pessoa que sai do quilômetro 32 tem que parar do lado de lá da via, atravessar a via, caminhar até ali a prefeitura para pegar um ônibus para ir para esses locais. Nós fizemos um programa, doutor, recentemente, e o Jorge Magesse, ele como está lá na Espanha, ele comenta muito isso. A facilidade da locomoção lá fora, o que é dificultado aqui. Por exemplo, lá ele fala muito nisso, e ele vai poder falar agora, em relação às scooter, a questão de carteira, como é que é a mobilidade lá. Ou seja, Valência é uma cidade turística, inclusive está tendo até festa lá, ele falou inclusive que se soltar fogos, não se assuste não, é porque está tendo festividade. E tem festividade lá que dobra o número de habitantes de Valência. Então, se você não tiver mobilidade, você não tem sequer como ter festividade, porque ninguém vai para um lugar onde ele fica preso. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, se tiver a festa do Aipim ali em Tinguá, Deus do céu, ninguém consegue nem ir, nem chegar, nem sair, né? Fica tudo engarrafado. Então, eu queria que o Magesse, já que o doutor tocou nessa questão de mobilidade, falasse um pouquinho da experiência dele de 5 anos lá, para o doutor analisar e dar uma debatida em relação a isso. Ok, Magesse? Com você. Violência não, né? Eu não sei por que o Brasil, né, não se coloca trilho no Brasil, né? Porque não é só Valência. Vamos falar de Portugal, por exemplo. Lisboa. Lisboa tem bonde, tem ônibus, tem carro e tem moto, né? Que as motocicletas aqui na Europa, elas têm um crescimento muito grande. A cada ano, um crescimento muito grande. Tem muitas fábricas de moto, tem muitos modelos de moto. Então, a locomoção aqui não se gasta tanto tempo, né? Tanto tempo para se deslocar aqui na Espanha, como eu já tive na Alemanha, na Itália. Então, a gente vê que é uma questão realmente de governo, né? Por que, que o governo não investe em linha férrea? Por que não acontece isso? Afinal de contas, eu não sei se está certo, Nova Iguaçu, por exemplo, tem um PIB de 17 bilhões e 800 milhões. Será que está certo esse valor? 17 bilhões e 800 milhões. Nós Né? estamos agora com um crescimento bem expressivo em termos de Brasil, mas Perfeitamente. em termos de Perfeito. Nova Iguaçu não tem o repique. Então, a Espanha é um país realmente muito pequeno. Aqui, dentro do Brasil dá 14 Espanhas, já foi calculado isso, né? O Brasil é um país muito grande e tem essa dificuldade de mobilidade. Então, quando eu vivi no Brasil, estou aqui na Espanha, vai fazer 5 anos agora em outubro. E a gente fica numa situação, mas por que que o meu país tem tanta dificuldade na mobilidade? Por quê? Parece que existe um lobby do transporte coletivo, né? As empresas fazem um lobby para não ter um desenvolvimento, uma facilidade de locomoção, né? Nós, nós achamos isso. Eu, como brasileiro, morei muitos anos
E nós tivemos, numa época também, nós tivemos o bonde, né, que diziam que é um atraso ali no centro da Que cidade. ainda Falando, existe na Europa, não é? entendeu? Na maioria dos países europeus, o bonde ainda existe. Claro que com uma forma bem fechado devido ao inverno muito rigoroso, né? Então, alguns estão com aqueles E o senhor, mais é, o senhor, fechados. e o senhor imagina que as ruas da Europa são bem estreitas em relação a, ao espaço que nós temos no Brasil. Eu conheço bem Nova Iguaçu também, né? E Nova Iguaçu, eu acredito que é um dos municípios que tem um PIB bem elevado, porque será que esses 17 bilhões não daria para fazer, não daria para modificar essa mobilidade? O meu amigo falou de moto, mas aqui a gente tem várias opções de mobilidade, né? Aqui, por exemplo, as pessoas que têm carteira de motorista, elas podem dividir de moto até de 125 cilindradas. Então, se eu for no centro de Valência, ou for em Lisboa, ou for em Milão, na Itália, que eu conheço, e for na Alemanha, em Berlim, você vai ver a mobilidade. As pessoas não ficam baseadas só naquele ônibus, é o que existe mais no Rio de Janeiro, é o que existe em Nova Iguaçu. As pessoas fazem uma viagem que demora 2 horas para chegar a um centro. As pessoas ficam mais de 1 hora no ponto, esperando o ônibus. Então, eu acho que é uma questão aí Olha de bem, vontade política, né? existem Eu acho que é realmente isso. Eu acho muitas dificuldades, até de certo modo, por uma certa incapacidade política. Deixa eu lhe falar. Nós temos problemas de trânsito sério. A cidade precisa criar uma nova forma de deslocamento. Não estão corretas as ruas com os sentidos do trânsito, o acúmulo do trânsito. Vou dar uma ideia a vocês como é difícil politicamente você avançar em Nova Iguaçu. Nós fizemos há 10 anos atrás, ou mais um pouquinho, um projeto de um aeromóvel para Nova Iguaçu. Olha, indústria nacional, não poluente e que já tem na Ásia, vendeu para a Ásia essa tecnologia de uma forma muito expressiva. Então, se você for na Tailândia, então, adotou essa tecnologia brasileira. Então, olhe bem, nós conseguimos realizar esse projeto, desenvolvê-lo, e nós conseguimos 400 milhões, cerca de 400 milhões liberados pelo Ministério das Cidades. E esse aeromóvel seria fantástico, porque ligaria de um bairro chamado Santa Rita até um outro bairro chamado Camuçu, atravessando pelo centro da cidade, passando por um aeroporto que há mais de 30 anos, 40 anos, não define a sua utilidade. Fica sempre lá abandonado. Mas vamos ao aeromóvel. Então, conseguimos 400 milhões para construir esse aeromóvel. Seria uma coisa fantástica para mostrar Nova Iguaçu para o resto do Brasil. Se você for a Porto Alegre, a ligação do aeroporto com o metrô é feita por um aeromóvel. É uma tecnologia de um gaúcho. Muito bem. O que aconteceu? conheço. Mudou o governo em Nova Iguaçu entre o edital de lançamento do aeromóvel e o fechamento do edital. Então mudou o governo. O governo que entrou devolveu os 400 milhões para o Ministério da Cidade para que não levasse à fama o prefeito anterior. Então você veja que ainda estamos nos primórdios da compreensão cultural do que é continuidade. Não existe a política de continuidade. Para você ter uma ideia, eu falei que não tem distrito industrial.
mas não tem um batalhão de polícia desde que eu saí daqui em 92. Não tem um batalhão. Você sabe qual é a proporção do município? 1.659 habitantes para um polícia militar. É uma coisa... Então, quer dizer, olha, nós tínhamos um restaurante popular, está fechado há 4 anos. É uma região de emergência alimentar. Não se colocou para funcionar. Então, parece-me que só tem alguns avanços de propostas, não é de obra, quando tem eleição. Quer dizer, é uma coisa muito assim, há uma omissão do poder público com seus compromissos com a cidade. Então, projetos até que podem ocorrer, como esse do aeromóvel, mas essa discordância política faz com que aquilo não pode ter seguimento, porque as grandes obras elas ocorrem por mais de 4 anos, quando elas têm seguimento, quando elas têm a continuidade. E quando existe a mudança alternativa de poder, tudo vai abaixo. Inclusive, quando você fala do transporte na Europa, porque você sabe que a globalização teve uma evolução muito grande, a tecnologia, a pesquisa na área da comunicação, na área do transporte, principalmente. Então, nós ainda somos um país que depende das rodovias, mas isso é coisa antiga. As rodovias são dos anos 60. Poderíamos ter, porque as ferrovias brasileiras foram construídas com bitolas diferentes. Consequentemente, torna-se, às vezes, quase que difícil você dar continuidade num trem adaptado para uma bitola em outra bitola. Então, o que aconteceu? Passamos a ter no Brasil vários trechos ferroviários regionais sem integração. E é um país continental. Para você ter uma ideia, o trem que vai do Rio de Janeiro a Petrópolis, ele não tem a mesma bitola, porque ele tem a serra. Muito bem, o que nós queremos colocar com isso? É que foi, assim, ao meu ver, deliberadamente uma opção rodoviária a partir dos anos 60. E ocorre que o Brasil também teve que se adaptar à indústria automobilística. Começou como montadoras, mas evoluiu para produzir aqui esses automóveis. Hoje, muito invadido pelo mercado asiático. Mas o fato é que não se priorizou. Você veja bem, agora é que se discute a possibilidade de um trem de alta velocidade do Rio de Janeiro a São Paulo, passando por Campinas. É, na realidade, uma estagnação em relação às ferrovias. O transporte não é mais pelas ferrovias. Nós tivemos aí, há cerca de alguns anos atrás, não muito longe, 3, 4, talvez, uma greve rodoviária. Parou o país, demonstrou a dependência que nós temos do transporte rodoviário. O país hoje depende muito do transporte ferroviário para que os produtos cheguem aos portos. Não existe, por exemplo, no Brasil, um transporte lacruste. Os lagos não têm essa prática de um deslocamento de produções dentro dos lagos. Pelos rios, então, as bacias hidrográficas não são utilizadas para transporte também. Então, houve uma canonização do transporte rodoviário. E hoje
nós estamos vivendo o caos no trânsito de várias cidades. Chegando São Paulo, por exemplo, a ter dias de carros com término de par, com término de ímpar. Isso é uma incapacidade total de atendimento da necessidade. Outra coisa, os nossos metrôs também, além de muito mais tarde do que os europeus, do que o argentino, eles ainda não são daquela amplitude urbana. Eles atendem a determinadas áreas. Basta dizer que o Rio de Janeiro não tem 3 linhas de metrô funcionando e atendendo todas as suas áreas. Eles não têm aquela visão como Moscou, de um oval em que toda a cidade é coberta e as linhas transversais. Como você pega o metrô de Paris, você vê, você chega a qualquer lugar. Você pega um metrô do Rio de Janeiro, você não tem acesso, talvez, a 50% da cidade. Eu só queria acrescentar aí que eu me lembro, quando jovem, tinha um trem que eu pegava na Leopoldina e ia até Friburgo, até Bom Jardim. Verdade. Bom Até Bom Jardim Jardim. é a E primeira tinha- cidade após Friburgo. É isso Ah, e tinha, mesmo. É, e Na tinha o trem, subida. e tinha um trem de prata também, que saía para São Paulo. é. Também o Eu, trem de prata era aqui, noturno. Eles chamavam de é, aqui, noturno. aqui, aqui em Valência, eu pego um trem, bala, estou em Madrid. Aqui eu pego o metrô, eu estou dentro do aeroporto de Valência. Entende? Então, quando a gente. A lei também de que o transporte ferroviário ele exige uma técnica apurada para ter horários que são cumpridos, para ter capacidade coerente com a demanda. Aqui existe muito problema com as ferrovias que foram entregues, né, à atividade privada. E é muito difícil você ver o trem abarrotado de gente, sem cumprir horários e com muito. Aqui nós vivemos ainda o roubo do cabo de eletricidade. Tem dias que o trem para porque roubaram o cabo de eletricidade. Então, é uma questão muito assim, primária diante de uma tecnologia que o mundo avançou muito. Agora, aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, nós temos costume de fazer campanha na estação de trem e ali você vê a multidão que se desloca pela ferrovia urbana. É uma coisa impressionante. Agora, é preciso redirecionar alguns tráficos dentro do próprio município, porque a tendência da Dutra como ligação rodoviária e da estrada de ferro principal, porque nós temos uma estrada de ferro auxiliar, só que ela não funciona para passageiro. Então fica uma parte muito distante da ferrovia que a gente chama aqui de Central do Brasil. Entende? Essa área fica inteiramente sem a ferrovia. Aí você tem que criar um outro tipo de transporte, que é o transporte dentro do município, para que essas pessoas possam chegar aos seus lares. Eu diria que o tráfego ferroviário, até 6h30 da manhã, ele é muito intenso. A partir de 4h30 da manhã, ele é muito intenso. E depois volta na parte da noite, porque é aquele movimento pendular, o movimento de casa a trabalho, de trabalho a casa. Ok, mas Jéssica, eu vou expor aqui um vídeo que eu acho que é Você interessante. falou de uma coisa muito importante aí. Você falou sobre a questão de uma espécie de liderança empresarial nos transportes. A liderança é tão expressiva que criaram no Brasil o tal Vale Transporte. O cidadão paga antes de usar, ou seja, ele financia a empresa para usar. Isso é um absurdo.
Mobilidade é um direito constitucional. Hoje, nós já temos 160 cidades no Brasil com transporte gratuito na área urbana do município. E nós queremos implantar aqui em Nova Iguaçu, a partir do mandato seguinte, a tarifa zero, que já existe em vários distritos, vários municípios do Brasil. É uma conquista isso, porque torna-se uma mobilidade democrática, mobilidade de acesso a todos, segundo as suas necessidades. Eu vou. Eu não, só um minutinho, eu não vou falar de política, mas a verdade é que no Brasil existe uma coisa chamada lobby. Lobby. E a verdade é que eu não sou político, mas a gente sabe que existe muito financiamento de campanha com as empresas de transporte. A gente sabe disso. O Rio de Janeiro colocava aquele VLT, que é o tipo de transporte que a gente não sabe para onde vai e a gente não sabe para onde chega. Com tanta coisa para fazer, coloca para o turista ver um sistema de transporte VLT que você vê que passa vazio, volta vazio e você não sabe para onde vai. E são percursos muito curtos para o investimento que foi feito. Bom, isso aí. Eu acho que você tem opinião, mas muito real, muito realista. Agora, nós estamos fazendo uma abordagem técnica. Então, é preciso que a classe política também evolua, se instrua, procure ler, procure conhecer, porque nós não podemos ficar nesse atraso. Isso é um atraso lamentável de uma geração que, ao meu ver, a minha geração, foi incompetente em construir um país mais justo. É isso que é a realidade. Bom, eu vou apresentar aqui um vídeo que é bastante interessante, já que o tema está sendo bem interessante, essa questão de mobilidade. E hoje nós estamos vendo, por exemplo, a Avenida Brasil, né? Eu me lembro da Avenida Brasil da época do Evanil, quando comprava os ônibus da antiga Itapemirim. Eu ia para a Praia da Baixada, que era Ramos. Nós olhávamos para as montanhas. Nós olhávamos para as montanhas, víamos floresta. Hoje, o estado do Rio de Janeiro virou uma imensa comunidade. Você só vê casas mal construídas ocupando todas as áreas verdes. Complexos que chegam a 200 mil pessoas. Não é brinquedo não. Da Maré, da Rocinha. E aí nós tínhamos a Avenida Brasil, tínhamos a pista do ônibus, né? Passava direto, e tínhamos mais 3 pistas. Agora o prefeito simplesmente tirou 2 pistas, então sobrou 2. O número de acidentes de motos e batidas, colisões na Avenida Brasil aumentou assim, assustadoramente. Tá? Você coloca o motociclista para disputar com os carros e caminhões, não deu a ele o acesso que o gestor deveria dar, já que ele está ali numa sociedade laica, ele deveria atender a todos os interesses. Mas não, ele criou um corredor específico para o BRT, o outro para veículos, né, intermunicipais, e deixou 2 veículos para o resto. O resto é caminhão, né, moto, carro, e aí vem a briga, e aí vem os problemas. Sendo que a Avenida Brasil, por exemplo, poderia colocar esse tipo de modal, que na Europa já está, Japão, Tóquio, Alemanha, vários outros países estão utilizando. Perceba que a coluna ela é bem estreita. A Avenida Brasil, o canteiro da Avenida Brasil, é menor do que esse canteiro onde foi colocada essa coluna. E você tem 2 monotrilho, que é um trilho só, onde esses veículos ficam de ponta cabeça, um vai, um vem. A Avenida Brasil poderia ter 4 veículos desses, ou seja, 4 pistas, pelo espaço do canteiro central. Por que não fizeram isso? Deixaria a parte, né, da rodovia, a parte de rodoviário aberto, não precisaria tirar 2 pistas. E por incrível que pareça, esse tipo de modal ele é mais barato do que o rodoviário, por incrível que pareça. Ele é um monotrilho, é um trem suspenso que fica pendurado, é um trilho só,
levando e trazendo passageiro com conforto, com velocidade, sem engarrafamento e não polui. Não precisa retirar qualquer tipo de habitação, não precisa de muita coisa, como eu falei, a Avenida Brasil tem um canteiro. No caso de Nova Iguaçu, eu me lembro bem que peraí, eu vou botar outro Projeto do aeromóvel. vou botar outro aqui. Em Nova Iguaçu, deixa eu abrir a tela aqui, senão não aparece. Bom, esse aqui foi o projeto de Nova Iguaçu, que na época eu me lembro, o pessoal até Isso mesmo, é isso mesmo. esnobava, dizia que isso aqui não ia funcionar. Mas isso é simples, isso é uma espécie de uma vela de um navio que, quando ela está paralela a essa coluna, ou seja, paralela a essa trecho que sustenta o trilho, quando ela está paralela, o trem está andando. Quando ela está perpendicular, o trem para. É tudo com ar, é movido a ar. É uma coisa muito simples. Nessa época virou motivo de chacota, o pessoal, não, isso aí é maluquice, para ganhar a eleição o povo faz esse tipo de situação. Bom, aqui... Maluquice foi devolver o dinheiro. Devolveram o dinheiro e não devolveram o tiveram dinheiro. solução. Aqui a CBTN, que é de São Paulo, né, na Zona Leste, já está implantada e, inclusive, eles estão ampliando. Mais uma vez, perceba que o espaço da coluna é pequeno, não ocupa as faixas, né, que já existentes, o trânsito flui, a população trafega com qualidade no ar-condicionado, velocidade, sem engarrafamento, sem acidentes, sem competir, né, com os demais modais. E eu acredito que essa, doutor Aloysio, seja a alternativa, não só aqui de Nova Iguaçu, eu acredito, né, por acompanhar essa situação já há um bom tempo, mas de todos os municípios que cresceram de forma desordenada. Como eu falei, se sair do quilômetro... Pode ser mais barata ainda se você fizer uma pista só com alguns locais de contorno para que um vá numa direção e outro vá em outra. Fazendo a conexão, fazendo as conexões. Isso, Então, por exemplo, se tivesse que aumentar, ampliar a pista da Estrada de Madureira, vários imóveis teriam que ser indenizados. Isso seria uma fortuna. Mas com esse tipo de modal... É possível a partir de Cabuçu. Antes de Cabuçu, seria realmente, como você diz, uma despesa muito grande com indenizações. Então, a ideia nossa é que a linha da Light, quando ela entra em Queimados, nós contornaremos para Cabuçu através de 2 ruas de mãos únicas. E de Cabuçu em diante, nós seguiríamos para o quilômetro 32, podendo duplicar. E ela é uma rodovia estadual. E quando chega num bairro chamado Ipiranga, é uma outra alternativa para desafogar Nova Iguaçu. Nós vamos ligar a Estrada de Madureira com a Avenida Brasil, à esquerda de quem segue para o quilômetro 32. Essa ligação é fantástica, porque cidadão de Nova Iguaçu, chegará rapidinho à Zona Oeste. E hoje tem uma movimentação muito grande de famílias que moram em Nova Iguaçu e também têm suas residências de maior lazer no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ok. Bom, vamos abordar agora, doutor, a questão da segurança. Nós fizemos um programa com o Magesse, um nosso amigo, o Américo França, falamos muito sobre segurança. O Magesse, inclusive, ele quando tem as festas lá em Valência, né, a cidade quase que dobra de habitantes. E os casos, roubos e tudo que acontece em relação de segurança é muito diferente. E não é porque lá o povo é mais educado, não, porque criminalidade acontece em qualquer lugar do mundo. Talvez por conta da logística, do preparo, do que é feito em questão de segurança, lá funciona. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, a Estrada de Madureira está tomada. Tá? Você chegou ali no Alvorada até o 32,
virou terra do nunca. A E Polícia tem Militar não conjunto consegue. habitacional com 2.700 residências, uma cidade. É, é. Então, a Polícia Militar ela não toma conta disso. Algumas situações que acabam gerando outras situações. Por exemplo, parece ser uma brincadeira. Eu e o Magécio aqui, a gente já fez alguns programas que a gente coloca isso no programa de motociclista, sobre a linha de pipa, que na verdade não são crianças soltando, são pessoas de idade. E aquilo é uma arma, tem degolado, tirado vidas de pessoas. A polícia militar não atua nisso, até porque se o policial levar um cidadão desse preso, o policial vai ficar lá mais tempo do que o cara, ele vai sair e vai voltar a soltar pipa. Temos uma guarda municipal que fica mais tomando conta de camelô do que agindo nessas situações, porque se um cara desse, uma criança, corta o pescoço de alguém, o pai do outro vai dar um tiro, aí gera um problema maior. Então, se você tem um trabalho de prevenção, disso, daquilo, outro, você acaba evitando um monte de situações. Mas, Jesse, na questão da segurança aí, por exemplo, você está tendo festividade, como é feito toda essa organização aí em Valência? Interessante, né? Aqui na Europa, a Europa tem uma fama dos batedores de carteira. Isso é o que acontece na Europa. Acontece na Itália, na Espanha. Então você tem que ficar muito atento aos batedores de carteira. Inclusive já aconteceu comigo, mas não conseguiram me roubar, né? Agora, a violência em si, você quase não vê polícia na rua aqui. Hoje nós temos uma festa, eu vou sair daqui de casa 1h e aqui e a 200 metros aqui vai ter uma guerra que eles chamam de espadas, de fogo, né? Que isso é uma tradição que tem no Nordeste, né? Que eles chamam de espada, que coloca na ponta pólvora, começa um brigar com o outro com aquela espada de fogo. Só que aqui o pessoal usa capacete, roupa de couro, é feito dentro de uma jaula de 50 metros de comprimento por 30 metros de largura, né? Então, aqui você pode sair na rua, é claro, a qualquer hora do dia e da noite que você não é assaltado. Tá? A minha mulher vai em festa da igreja, não chega em casa 2h pouco da manhã, sozinha, entende? Agora, é uma questão também, essa segurança está ligada muito à educação. Por quê? Uma criança aqui entra no colégio às 9h e sai às 5h. Você não vê criança na rua. A criança, ela não é submetida a ver violência, ela não é submetida à vida da cidade, da violência da cidade. Onde ela está? Ela está dentro da escola. Ela está dentro da escola, entra às 9h e sai às 5h. Então, se a gente falar de segurança, a gente tem que falar também de educação. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? A educação no trânsito, coisa que no Brasil não existe. Nós falamos sobre mobilidade. Agora, você já reparou como é o asfalto na Avenida Brasil? Como é que o BRT trafega por buracos? Então, o que é isso? Você quer ter um país que o sistema é rodoviário e você não cuida do piso? O que adianta também? Então, a questão de segurança aqui na Espanha, você, você aí no Brasil, eu morei no Rio de Janeiro, 70 e poucos anos. Você vê sempre um carro de polícia para lá, para cá, PM, polícia. Aqui você quase não vê. Aqui quase você não vê. A polícia que é toda bem equipada, sem dúvida nenhuma, né? Você não precisa. A polícia, quando para você por algum problema com você conduzindo um veículo, ela tem ali no computador. Ela viu que o teu veículo tem algum problema. Você atrasou a taxa, você atrasou o seguro, qualquer coisa. Então, a violência aqui, olha, sinceramente, um dos motivos que eu saí do Brasil, a minha esposa é espanhola, sempre teve o desejo, o sonho de vir para a terra dela, né? Aqui em Valência, que ela é valenciana. Mas eu vim por causa da violência. A minha filha, ela fez doutorado federal, tinha um emprego fabuloso, ganhava muito bem, porque quando ela saía do emprego dela, ela tinha que se abaixar no carro, aí vinha amarela, tiroteio, vinha vermelho. Então, a violência é que afasta as pessoas. Eu tenho um programa, conforme eu falei com o doutor,
chamado fuga de talento. A principal justificativa para o brasileiro imigrar é a violência. Não é nem. Não, porque ele vai encontrar uma qualidade de vida muito melhor. O que adianta você ter dinheiro para comprar um determinado veículo, uma determinada casa, se você não vai ter tranquilidade? Você não pode sair com um carro super luxo na rua que você vai ser assaltado. Quer dizer, o Brasil está precisando ter uma mudança, eu acho que é mais na educação, porque eu não acredito, a violência para mim está relacionada à educação. Como a criança vê violência em cima de violência, em cima de violência, ela se torna também uma pessoa violenta. A verdade é essa. E tem A uma coisa aí, né, Magesse? Tudo está ligado. Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, por falta de mobilidade com a violência, várias empresas estão deixando o município de Nova Iguaçu. A rua Já ali foi das uma capital de cosmético, Nova Já foi. Iguaçu. Já Hoje foi perdeu. Está perdendo. A capital de cosmético, a rua ali das autopeças, são várias lojas fechadas porque o camarada não aguenta pagar imposto e não ter cliente, porque o cliente dificilmente ele chega aqui em Nova Iguaçu por conta. Dutra engarrafada, Avenida Brasil engarrafado, o próprio centro de Nova Iguaçu engarrafado. Chega aqui, vai parar na rua, já vem um cara com um caderninho para te cobrar um dinheiro, mas te dá segurança nenhuma no teu carro. Isso quando você encontra o carro, quando volta. Ou seja, as pessoas estão preferindo ir para o shopping. Se eu tenho que ir no comércio, né, ao ar livre, né, a rua ali das autopeças, comprar uma peça, eu prefiro comprar pela internet ou dentro do shopping, porque pelo menos se meu carro sumir dentro do shopping, eu tenho a quem cobrar. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Veja que a gente começou a falar de um ponto, agora de mobilidade, entrou segurança, entrou... Isso é um conjunto de ações que precisam ser feitas dentro do município de Nova Iguaçu e não é qualquer um que vai fazer. Nós estamos vendo aí muitas pessoas chegando que sequer conhecem Nova Iguaçu, mas estão aí se lançando candidatos, que são chamados forasteiros, né? E tem essas situações que precisam de uma ação muito contundente e de um gestor que não tem as amarras, porque se o gestor também entrar ali, já tendo que cumprir tudo que a Câmara de Vereadores está mandando, mais fulano, mais Beltrano, ele não vai fazer gestão. Mas o lobby do transporte... Olha bem, eu quero te colocar o seguinte, tudo que foi falado sobre a Europa existem no Brasil. Só que o político fala que uma educação em tempo integral, com 3 refeições, com apoio do aprendizado, com médico na escola, com dentista na escola, enfim. Brizola fez isso. Brizola fez isso com o Brizolão. Largaram, os Brizolão estão largados. Os Brizolões aqui em Nova Iguaçu, no centro, no bairro da Luz. Tá virando de pasto de cavalo? Pasto. Então, olha bem, nós até temos propostas, mas se um político acha que a educação em tempo integral é muito cara, ele está com erro lá no início. Porque a educação não é cara nem barata. Educação é investimento, como saneamento também é investimento. Então, aí eu coloco para vocês como é que existe uma classe política tão atrasada que reconhece a educação como sendo um gasto. Minha gente, nós temos até que ser uma educação inclusiva, acolher as crianças autistas, deficientes, para serem integradas ao grupo da escola e ter o crescimento cognitivo junto com seus coleguinhas. Mas a educação aqui, ela está tão violenta que e política, né? E política. As houve... universidades é só... Se você chegar nas universidades, estão todas elas tomadas por uma ideologia política. Não se ensina nada, só ideologia política. Eu costumo dizer que aqui no Brasil tem 2 pontos divergentes, não é isso? Quer dizer, a política está muito aguçada no sentido de um antagonismo. Mas a grande política é o amor ao próximo. A grande política foi a que Jesus pregou com todo o seu carisma, que até hoje ele está presente aqui entre nós. Então,
É preciso acabar essa bobagem de que fulano é comunista, fulano é fascista. O Brasil não tem nenhum comunista nem fascista. Tem gente com fome, gente desempregada e gente sem escola. E como é que nós vamos fazer essa segurança? Porque a Avenida Brasil tem mais um agravante, ela atravessa áreas de grande periculosidade. Se aquela secretária, se o GPS errar, você cai na mão de uma quadrilha, de um grupo de milicianos ou de um grupo de tóxicos. Então, ainda a segurança é tão importante porque ela tem que nos dar uma estabilidade emocional para poder viver, se deslocar. Aqui hoje é muito comum as pessoas com melhores condições ou maior risco usarem carro blindado, porque o traficante está com R15, fuzil, é uma coisa impressionante. Então, primeiro, nós não podemos ter uma polícia. Por exemplo, Nova Iguaçu, desde que eu saí, não tem um quartel da PM. Consequentemente, ela tem muito pouco PM para garantir a sua estabilidade em segurança. Então, nós precisamos que a Guarda Municipal seja armada. Por que armada? Para complementar a necessidade para a garantia da população. Mas não basta isso. Os nossos dirigentes têm que ser capacitados. Não pode ser cargo político a segurança pública. Tem que ter vivência, tem que ter estratégia. Por exemplo, Nova Iguaçu é uma das cidades do Brasil onde mais se rouba crianças. Essas crianças vão para o exterior, são vendidas. Nós não temos aqui uma inteligência para entender como é que esse roubo se opera. Os locais onde... Agora, tem associação de mães que procuram suas crianças. Vocês vejam, nós estamos ainda nos primórdios. Nós estamos ainda numa convivência social muito atrasada. Então, eu vou dizer a você, nós precisamos de um grande centro de orientação de segurança, em que câmeras na cidade, em locais estratégicos, câmeras que possam ter reconhecimento faciais, para o bandido não continuar andando depois de cometer um crime, câmeras com raciocínio inteligente, para enviarem essas imagens para uma central que acompanhará o processo natural da vivência social e, quando tiver um risco iminente, acionar uma viatura, uma guarda para dar cobertura, porque nos 4 primeiros meses de 2024, o roubo de automóvel aumentou 34%. O roubo de celulares, nos 4 primeiros meses, aumentou 89%. Os roubos dentro de coletivos aumentou 82%. São coisas muito expressivas. Eu diria até que hoje em Nova Iguaçu não se vive, se sobrevive, porque é um risco iminente. E aí estão nossas crianças, nós temos que ter guarda para a escola, para o bairro. Por quê? Porque o tóxico é vendido na porta das escolas. Entende? Então, aqui ainda nós estamos no tempo do guarda noturno, que apitava para a pessoa que está dormindo lá ter tranquilidade. Entende? Então, é uma situação... Olha, a pesquisa, ao perguntar à população qual é o maior problema, a violência, a segurança, ela chega a mais de 40% na reclamação social no município. Isso é muito grave. E, no entanto, como é que um governador de estado, que é o comandante da polícia, não enxerga que uma cidade com quase 900 mil habitantes não tem um batalhão? Aí o camarada chega na campanha eleitoral, bota lá uma faixa, pedra fundamental.
Pedra fundamental como? Tem 34 anos que não tem, 32 a 34 anos que não tem o quartel. Aí ele vem com a pedra fundamental. Quer dizer, isso aí é assim, é muito abuso. A pessoa tem que ler, tem que se instruir, ou então tem que ser cercado de pessoas com experiências, conhecimento profundo. Eu sou engenheiro geógrafo e a geografia me dá uma visão espacial muito boa, uma localização muito boa. Por exemplo, eu sei que Valência fica ali no litoral nordeste da Espanha, ali, eu diria assim, talvez uma região que fica mais próxima, talvez, de Barcelona, mas aí você tem que subir mais para chegar em Barcelona e tal. Então, essa visão nos permite, às vezes, o imaginário de soluções. Então, você vê aí, você mostrou aqui o aeromóvel. O aeromóvel pode, ele não vai ocupar espaço, porque ele vai ser aéreo. O nome está dizendo aéreo. Ele não vai ser poluível. Por quê? Não vai ter poluição, ele é movido a ar. Então é preciso que o político entenda que ele tem que evoluir, ele tem que conhecer tecnologias, ele tem que aplicar isso no seu dia a dia. Entendeu? Nós estamos vivendo aí uma crise de segurança muito grande, aliado à crise meteorológica do alto índice pluviométrico que tem ocorrido numa região baixa, uma região de baixada, abaixo do nível do mar. Consequentemente, estamos vivendo com inundações. As pessoas estão perdendo Ok, tudo devido a esse fenômeno. ok. Nós já estamos com 57 minutos. Para pegar aí só o finalzinho dessa questão da segurança, eu acho que o Magécio vai trazer aqui algumas experiências e depois a gente vai entrar no tópico de meio ambiente para encerrar o programa. No caso de Valência, o Magesse diz o seguinte: lá são vários fornecedores de energia, de água, que brigam igual a telefonia aqui para vender serviços e produtos. Aqui nós temos o monopólio da SEDAI e o monopólio da Light, ou seja, se vire, não tem para aonde correr. Né? Se ela prestar um serviço bom ou ruim, é ela e acabou. O que fere, inclusive, a nossa Constituição, que não deveríamos ter esse tipo de monopólio. E a tecnologia, como o doutor falou, e o Magés também já tocou, por exemplo, lá em Valência, a iluminação pública é feita através de placas solares e lâmpadas LED. Aqui é uma taxa de iluminação pública, você anda nas ruas escuras, o que favorece a violência. Mas, Jesse, É outro coloca esses problema, a pontos que eu acho. iluminação. Muito bem colocado. Iluminação pública que gera violência. Então, Majeste, dá uma explicação sobre isso, que eu acho interessante para quem vai nos ouvir, né? E poder estar reivindicando do gestor. Majeste. Eu queria só acrescentar em relação à segurança que nós temos câmera para todo lado da cidade. Aqui, então, onde eu moro, Paterna, por exemplo, que fica 15 minutos do centro, aqui nós temos. É a província mais vigiada que eles falam. Então, agora, em relação a isso, uma coisa interessante. Aí vocês só têm a Light, né? Aqui nós temos 9 empresas disputando o cliente. Para o senhor ter uma ideia, eu moro em 130 metros quadrados aqui, tá? É meu apartamento de 130 metros quadrados. Eu tenho 3 ar-condicionados, tá? Sabe que aqui faz frio, então eu tenho que ter aquecimento também. Eu pago 12 euros por mês de energia elétrica. Se multiplicar, vamos dizer, por 5 e pouco, 6 e pouco, não chega a R$ 70 que eu pago de energia elétrica. Além disso, por eu manter uma determinada cota, nós ganhamos, falei até com o nosso amigo Gil, mostrei, 217 euros de prêmio. Ainda ganhei prêmio por manter aquele meu consumo. Ganhei 217 e pago menos de 15 euros por mês de luz.
Olha, eu quando estava no Brasil falava, não, a Europa com essa guerra que vai ter com a Ucrânia, vai ter problema de gás, vai ter problema de energia. Vai ter nada. Sobre a energia, eu falei, eu recebo ligação aqui da Iberdrola, da, da, das empresas da Turge, da Repsol, da Masmil, venha para cá querendo conquistar o cliente. E a boa parte é energia solar, né, Magés? Não, aqui 63% é energia solar e eólica aqui na Espanha. 63%. A energia é assim. E aqui ninguém anda no escuro, nas vias, ninguém anda no escuro. Nos pontos do ônibus tem aquela placa de energia solar dentro da cabine que você está esperando o ônibus, com banco, tudo coberto, tem luz. Então, quando eu vim para a Europa, eu fiquei bobo com essa situação. É Fala outro tanto que o problema, a Brasil é rico em iluminação. Muito bem energia, que o Brasil colocado. não sei o quê, que o Brasil não sei o que lá. E eu nunca vi tanta iluminação. No Natal aqui, você chega a doer teus olhos. A iluminação que tem, as festas de Natal aqui. A gente não entende isso. Nós temos um amigo que botou energia solar na casa dele lá no Brasil, ali no bairro do Riachuelo. Depois o governo veio cobrar uma taxa violenta, porque ele botou energia solar. Aqui, se você subir no meu prédio lá e você olhar, você vai ver que quase 60% das casas tem a placa de energia solar. Aqui o governo motiva, facilita a colocação de energia solar. Porque aqui também nós temos um crescimento muito grande de carros elétricos aqui, né? Então você vai no shopping, o shopping você abastece o teu carro sem pagar nada. Sem pagar nada. Tem algum shopping que tá lá, você enfia a tomada lá e pronto. Então, como é que pode, né, o Brasil ser rico do jeito que ele é? Porque eu falo até nos meus programas, o Brasil é o país mais rico do mundo, onde vive uma população na miséria. E a Europa é um país pobre, onde o europeu tem um padrão de vida muito melhor. A qualidade de vida na Europa é muito melhor. E o país não é tão rico se for comparado com o Brasil. O continente europeu não é rico. A riqueza do continente europeu está na educação. Se a gente for falar, por exemplo, do trânsito, aqui nós não temos sinais de trânsito quase. Aqui nós temos faixa de pedestre. Você que está dirigindo o seu automóvel, você vê uma pessoa na calçada, você já fica prestando atenção. Ela vai atravessar ou não? Você tem que parar. No Brasil, além de ter o sinal, você não tem confiança em atravessar a rua quando o sinal está verde. Aqui não. Eu boto o pé na faixa de pedestre, tranquilamente eu sei que os carros vão parar. São muito poucos sinais. Então, voltando ao assunto da energia, eu recebi uma bonificação de 217 euros de prêmio, onde eu pago menos de 15 euros por mês de energia elétrica. Que história é essa? Porque aí é o que nós falamos, é o lobby da energia elétrica, é o lobby do transporte. Eu duvido muito que esse projeto que vocês querem ter vai para frente, porque na hora de votar, as empresas de transporte vai molhar a mão dos deputados para não aprovar aquele projeto. É outro problema, a Isso na iluminação. minha Muito bem ignorância colocado. política. Na minha ignorância política. Posso ser um ignorante político. Mas o lobby é tão forte. É como o caso da Petrobras. Vamos montar uma indústria de carros, porque eu preciso vender asfalto. Então é o lobby da Petrobras. Isso tudo vem prejudicando o Brasil há muitos anos. Por que não se bota? Vamos tirar o trilho e vamos deixar o transporte de ônibus. Pô, isso é lobby.
É lobby. Então, é verdade. O político é inocente, não é? O político, ele vai para Cuba, o político, por um acaso, vai para a Coreia do Norte, ele, quando vai viajar, tirar as férias, ele vem para a Europa. Ele vê aquilo tudo. Se ele vê isso, por que ele não leva isso para o país dele? Não existe, é porque é vontade política. E o nosso doutor Aloysio vai envelhecer, vai ganhar essa eleição e vai ver quanto tempo ele vai envelhecer na política. Olha que é uma prova de fogo que o senhor vai ter aí com essa situação atual da política. O Magés estava falando da reciclagem, da caçamba, né, antes do doutor cair, e falou da questão de insalubridade, né, das pessoas que trabalham nessa coleta de lixo, sentindo ali aquele cheiro e tal. Enfim, ele colocou a situação lá de Valença. Não que Nova Iguaçu vai se transformar em uma Valência, né? Uma Valência. O objetivo não é esse. O objetivo, eu acho que aqui é fazer esse comparativo de uma boa gestão pública, do uso do recurso público e de má gestão pública em relação ao recurso público. Então, acho que esse comparativo ele é interessante por isso. Por que lá funciona e aqui não funciona? Aqui pode funcionar? Pode. Claro que não vai ser no estalar de dedo, mas muita coisa pode ser feita para melhorar esse sistema de reciclagem, de coleta de resíduo, de estrutura. Aí está por conta agora do doutor fazer o fechamento desse tema que foi abordado. Aí depois a gente entra nas considerações finais do doutor, do Magés, para finalizar o programa, tá bom? Olha, eu lembrei aí, doutor Aloysio, daquela campanha do Sugismundo. Por que acabou, né? Aquela campanha. Eu acho que era uma campanha interessante. Não sei por que acabou. A cidade não ficou mais limpa depois daquilo, né? Mas é uma campanha que deveria ser feita, né? Bom, doutor, pode concluir. Não, olha bem, eu durante um tempo, eu evitei que tivesse um aterro sanitário em Nova Iguaçu. Por quê? Porque a prática do aterro, a prática do transporte, ela deteriora as infraestruturas da cidade. É o caminhão com aquele chorume, aquele líquido escorrendo, é parte do lixo também caindo do caminhão, e é essa insalubridade contínua dos operadores da limpeza. Então, nós criamos uma empresa municipal. E essa empresa possuía os funcionários municipais, possuía os seus caminhões. Nós tínhamos, inclusive, estação de transferência. E tudo isso acabou. Hoje nós só temos o nome da empresa na roupa dos trabalhadores, mas ninguém é funcionário da Enlurb. A Enlurb era Empresa Municipal de Limpeza Urbana. A Enlurb não existe, ela tem só uma diretoria para contratar empresas para operarem. Muito bem, agora já existe o aterro sanitário, mas esse aterro sanitário até é operado de forma satisfatória. Mas não é esse o problema. O problema é que ele absorve o lixo de vários municípios. E esse lixo, ao transitar por dentro do nosso município, ele deteriora também a infraestrutura urbana, ele torna as áreas com possibilidade de doenças contagiosas, ele cria insalubridade. Mas como foi construído aquele que eu falei, o contorno metropolitano, não é isso? Esse lixo pode entrar pela estrada do contorno metropolitano porque fica muito próxima do aterro sanitário. E dessa forma não termos toda essa insalubridade, toda essa dificuldade do transporte do lixo de outros municípios, que o aterro diz não ser sustentável financeiramente colher só o lixo de Nova Iguaçu. Então, eles escolhem o lixo de outros municípios. Agora, com o arco metropolitano,
ele poderá, então, ocorrer via arco metropolitano. E por dentro da cidade, nós temos que melhorar a prática da coleta, nós temos que criar ecopontos, porque aqui é muito comum o cidadão fazer um quartinho nos fundos da casa para um escritório de contabilidade, para uma filha que está casando, e aquele resto da obra ele põe na calçada. Como também qualquer tipo de lixo não de coleta residencial, eles colocam na calçada. Então, nós precisamos de ecopontos onde eles poderão depositar esse lixo em caçambas e essa caçamba ser retirada para o aterro. Vamos também manter nesses ecopontos um grupo de varredura para manter sempre o bairro em condições de higiene social. Nós vamos criar, portanto, uma infraestrutura diferente da existência. Vocês, quando citaram aí aquelas caçambas que são enterradas e que a população utiliza para colocar o lixo, é uma coisa muito boa, porque quando o caminhão vem, ele retira aquela caçamba e coloca outra. E ela fica enterrada no subsolo e não é nem no subsolo, é na parte mais alta do solo mesmo, do subsolo. Enfim, ela não é vista, ela é enterrada. E essa forma de remoção, ela espécie de uma retirada e colocada a outra, ajuda muito a manter aquele ambiente ali com uma certa condição de limpeza. Mas eu quero dizer que ainda estamos muito longe dessa educação sustentável. Estamos ainda muito longe dessa coleta que eles chamam de uma coleta diferenciada. E isso, hoje em dia, existe nos colégios, a prática nos colégios. E o que nós esperamos é que a próxima geração, ao chegar numa idade mais de adolescência, mais idade adulta, possa praticar essa cultura que hoje nos colégios vem ocorrendo. É aquele lixo com a visão diferenciada e que irá facilitar, com essa coleta, a reutilização daquilo que é possível ser recuperado para uma nova finalidade industrial. Então, a educação está avançando e é possível que dentro de uns 10 anos nós consigamos uma população mais respeitosa no sentido das suas relações com a sustentabilidade, tanto climática como higiênica também. Ok, doutor Aloysio. Bom, nós teríamos tantos outros temas para abordar só nessa área ambiental. Gil, oi. Deixa eu acrescentar uma coisa que o doutor falou aí que é importante. Ok. As pessoas fazem uma obra e botam na calçada. Aqui, se você quiser jogar um sofá fora, basta você ligar que eles vão dizer assim, no dia tal eu passo aí, deixa no primeiro espaço onde estão as caçambas de lixo. Então você leva um fogão velho, uma geladeira, naquele dia à noite, que de manhã ele passa 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, vai e recolhe. Então à noite você vai e coloca ali e no dia seguinte já não está mais lá. Então, é o que eu penso fazer. É um planejamento, né? É o que eu penso fazer com os ecopontos. Os ecopontos ocorrerão em número que será determinado pelas áreas da cidade, que nós vamos dividir, porque nós vamos trabalhar com subprefeituras e áreas de subprefeituras.
Esse ecoponto, então, é que vai fazer essa relação desse lixo diferenciado para a caçamba do ecoponto e, consequentemente, a retirada posterior. Ok. Bom, doutor Aloysio, nós teríamos, como eu disse, outros pontos para ser abordado nessa área de meio ambiente e sustentabilidade. Por exemplo, os alagamentos aqui no município de Nova Iguaçu, Isso. a questão da balneabilidade, nós temos os pontos de áreas verdes, como o Maciço do Mendanha, a Reserva Biológica do Tinguá, o Pantanal Iguaçuano, enfim. Eu acho que temos outros temas Lindas, bem áreas interessantes. lindas. Então nós temos aqui alguns pontos interessantes e tem algumas alternativas que eu acho bastante interessante a ser colocada para o povo iguaçuano, porque nós não estamos falando aqui para nós mesmos. A ideia é que essa entrevista chegue ao povo iguaçuano, para o povo iguaçuano se inteirar um pouquinho dessas questões e situações em países diferentes. Então, se for possível, um próximo momento, a gente pode abordar mais essa questão das áreas verdes, da balneabilidade, da questão dos alagamentos. Tá ok, doutor Aloysio? Aí fica Muito por bem. conta da Não, sua eu agenda. acho que podemos, na próxima semana, caso vocês tenham disponibilidade, um novo encontro. Porque, na realidade, esse encontro está demonstrando a distância a ser recuperada para que tenhamos uma sociedade com uma prática urbana a nível Europa. Ok, vamos planejar isso, eu vou ver com o Magés, de repente na próxima quinta-feira nós vamos gravar um novo programa. Bom, suas Quanto É um considerações, prazer. tá ok? Bom, doutor, as suas considerações finais e depois a do Magés para que nós possamos aí encerrar o programa. Eu quero agradecer a vocês a possibilidade de um diálogo tão assim de alto nível, de um diálogo que nos mostra um futuro a atingir essa qualidade de vida tão demonstrada aí pela Europa, pela Espanha propriamente. Agora, há de se considerar também que são culturas que são muito anteriores à vinda dos portugueses. Porque a Gália, não é isso? Essa Península Ibérica, ela é consequência dos romanos que invadiram aí, mas também dos árabes, né, que vieram por Gibraltar. Então, a nossa existência, a nossa independência, a nossa cultura, embora muito herdada esses povos não trouxeram toda essa tecnologia avançada, né? Porque viveram muito aqui no Brasil, num estado ainda bem principiante de uma sociedade com qualidade. Então, nós precisamos agora de correr, nós precisamos de avançar, nós precisamos de resgatar muitos valores que foram perdidos nessa caminhada e procurar o mais rápido possível atingir uma qualidade de vida coerente com essa apresentada aqui pela cultura europeia. Ok, obrigado, doutor Aloysio. Magés, suas considerações? Eu concordo com o doutor, principalmente se tratando do Rio de Janeiro, né? Se a gente for, por exemplo, para Curitiba, é um outro tipo de cultura, né, doutor? Verdade, Curitiba, verdade. o transporte já é muito bem planejado, tem o ligeirinho, aquela coisa toda que o senhor conhece muito bem. É uma questão de cultura. Para onde foram a maioria dos imigrantes da Europa, né? Fomos para Rio Grande do Sul, né? Fomos para Verdade. Santa Catarina. Então, é uma coisa Embora nós diferenciada. temos Doutor, aqui pontuais, né? Nova Friburgo, por exemplo. perfeito, Então, perfeito. mas Eu tenho família, a minha família é de Nova Friburgo, inclusive, Bom Jardim, daquela região. Bom São os Jardim. alemães, né? Os alemães Hertal e os suíços Hertal, eu Monerat. conheço muito a família Hertal. É da Ali, minha Bom família. Jardim, Banquete, enfim, Isso aí. aqueles lugares ali É que eu isso. andei muito nas minhas campanhas.
Eu fui o mais votado Doutor, em várias eleições, eu fui o mais votado em Bom Jardim. Eu tenho, inclusive, meu nome na rodoviária de Bom Jardim. A rodoviária tem o meu nome. Eu eu tenho família. tenho um grande amigo lá, José Carlos Hertal. Eles têm uma loja lá, o supermercado Hertal, é uma família muito Verdade, grande. verdade. Minha família é de lá. Doutor, o senhor tem o meu voto nas próximas eleições. O senhor é um homem com bastante experiência, Tribunal de Contas da União, então o senhor sabe, o senhor vai saber muito bem destinar a verba para onde o povo precisa. Então, o senhor tem meu voto, agradeço Muito muito a obrigado, muito participação. obrigado. Eu, Muito obrigado. se me convidarem numa próxima oportunidade, estarei presente, então. Muito obrigado. Isso, certamente conseguiremos convidá-lo. Ok, bom, eu quero agradecer aqui a participação do doutor Aloysio Gama, de Jorge Magés, que está sempre presente conosco, e vamos esperar aí um próximo programa. E todas as outras pessoas que estão assistindo, os demais que estão aí concorrendo, caso queira participar, entre em contato, nós temos lá os nossos contatos, porque isso aqui é um espaço bem democrático, tá ok? Muito obrigado a todos.